instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Hoje vamos falar de títulos verdes com Samanta Pineda e a importância do uso racional de água na produção animal. Está no ar o Noticiário Tortuga. A advogada Samanta Pineda é uma das mais importantes especialistas em direito socioambiental e Código Florestal brasileiro do país. Hoje ela vem ao Noticiário Tortuga para falar dos títulos verdes, que já movimentam mais de 8 bilhões de reais no Brasil. Bom dia! Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Noticiário Tortuga e eu estou agora aqui com a Samanta Pineda. Bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com todos vocês aqui do Noticiário Tortuga, uma honra para mim. O prazer é nosso em recebê-la aqui. E a Samanta, ela é advogada especialista em direito ambiental e foi uma das consultoras jurídicas aí durante o processo de construção do Código Florestal. E hoje, Samanta, o nosso bate-papo aqui eu queria que fosse relacionado aí principalmente para essa questão ambiental aí que os produtores eles têm que dar uma grande atenção hoje e falarmos aí um pouco sobre a emissão dos títulos verdes, que já está sendo bastante comentado hoje no nosso cenário. Eu queria que você falasse para a gente primeiro o que são esses títulos verdes. Olha, é bem interessante, né, começar por aí, porque parece que existe aí uma, uma aura por cima desse nome, né, título verde, é uma coisa de grande produtor, é uma coisa de muita, para se buscar muitos recursos. Não, o título verde ele é um título normal, através do qual esse produtor que está buscando no mercado financeiro algum financiamento, algum recurso, ele pode buscar através, por exemplo, de uma CRA, que é o que mais o produtor tem usado, né, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Esta CRA, vamos supor que seja a CRA, pode ser uma LCI, uma LCA, enfim, ele pode ter essa roupagem, né, esse carimbo de verde, quando o projeto a ser financiado por esse produtor tiver algum bem ambiental. Nós aqui no Brasil temos várias tecnologias que nós já usamos no campo, que podem ser certificadas como título verde, como verdes, para fundamentar a emissão de um título verde, como, por exemplo, os processos de integração, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, ou pecuária-lavoura, pecuária-floresta, plantio direto, manejo de pasto e manejo do rebanho para diminuir a emissão de gás do efeito estufa. Feito essa aferição, essa medição de quanto isso é benéfico ao meio ambiente, isso é chancelado ou por uma certificadora ou por uma auditoria, e aí esse projeto pode ser financiado por recursos destinados a títulos verdes que vão para o mercado de capitais, e aí é o diferencial, né? Com uma gama muito maior de investidores interessados. Dentro de todas as modalidades do agronegócio, o que o produtor pode agregar aí nesse título que vai transformar o título dele num título verde? O nosso sistema de produção, ele é muito sustentável do ponto de vista de comparação com os outros sistemas de produção. Então, vamos pegar aqui o bem simples. Quem faz cria e recria. E esse sistema, se você envolver práticas de bem-estar animal, algum tipo de... Hoje tem, né, desmama lado a lado, tem todo um manejo diferenciado desse gado que diminui o estresse, aumenta o ganho de peso durante o processo. Se você tiver um pasto diferenciado, e muitas vezes esse produtor já está fazendo isso e só não tem essa chancela de um técnico dizendo: esse sistema que você usa é um sistema verde, é um sistema sustentável. O próprio confinamento, o pessoal fala: mas se a gente for para o confinamento, então não tem sustentabilidade. Tem sim, depende de onde vem a ração que é utilizada para alimentar esse gado, depende da forma como esse gado é manejado dentro desse confinamento, dá para a gente dizer que aquele processo é um processo ambientalmente mais adequado do que processos tradicionais. Um técnico atestando isso, o passo seguinte é uma auditoria ou uma certificação. Não precisa ser certificado obrigatoriamente para que esse título seja verde.
Mas mesmo quando um produtor ainda não tem as práticas que são consideradas mais sustentáveis e ele quer implantar, aí respondo a sua pergunta, qualquer coisa que ele queira melhorar no processo produtivo pode ser financiada pelos títulos verdes, desde que ele comprove que essa modificação vai trazer uma forma de produção um pouco mais sustentável para aquela linha, né? Seja ela pecuária, lavoura, enfim. E eu acho que é bom ressaltar aqui que é muito importante o produtor olhar aí com um olho bem atento para essa questão da preservação ambiental, não só para a emissão do título verde, existem vários outros benefícios dentro do agro e também para o meio ambiente, né, Samantha? Só o Brasil tem áreas de preservação permanente, que são áreas super relevantes em margem de rio, no entorno das nascentes, em áreas com declive, né, que são suscetíveis à erosão. O brasileiro cuida disso, o produtor brasileiro cuida disso, mas o nosso produto vai para o mercado pelo mesmo preço. Então, já há muito tempo era um pleito do setor que houvesse pagamento por serviços ambientais prestados. E agora, no dia 13 de janeiro, então, desse ano, foi sancionada a lei da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. Todas as práticas. Agora, eu digo que o produtor brasileiro ele não produz só gado, ele não produz só soja, milho, enfim. Ele produz oxigênio, ele produz biodiversidade, produz água, ele produz bens ambientais que são remuneráveis. E agora a gente pode agregar esse valor da sustentabilidade à produção, seja lá qual for a nossa produção, né? Seja de alimento, de fibra, de energia. Samantha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Noticiário Tortuga de hoje. Um bom dia aí para você e a gente tem certeza que a gente volta a se falar em breve. Com certeza, foi um prazer, um grande abraço. É fácil participar do Noticiário Tortuga. Mande perguntas, depoimentos e sugestões para o telefone da produção, que é número 11 99382 1999. Faça como o João Paulo, lá de Presidente Prudente. Ele mandou uma pergunta bem interessante. Qual é a diferença dos suplementos minerais da marca Tortuga, o Chromium e o Chromium proteico, que são usados na alimentação dos cavalos? DSM responde. O crômio é um suplemento mineral. Ele tem na sua composição os minerais orgânicos, somente minerais, com alto poder de absorção pelo cavalo. E um dos pontos fortes do crômio é que ele tem o cálcio orgânico, e isso é único deste produto. Já o crômio proteico é um suplemento mineral com fonte de proteínas nobres, a base de cereais. E isso, qual que é a principal diferença? Ele fornece tanto os minerais orgânicos com fonte de proteínas corrigidas para a tropa. E a grande vantagem dele, ou a diferença dele em relação ao crômio mineral, que você consegue suplementar cavalos a pasto com extrema eficiência. Qualquer dúvida, entre em contato conosco novamente, que nós temos o prazer de atendê-lo. O uso racional de água e de recursos naturais é palavra de ordem para todos os habitantes do planeta. E esse conceito deve ser ainda mais bem cuidado no setor agro, onde são demandadas grandes quantidades de água na produção animal. Quem vem falar sobre esse assunto com o Cairo Rodrigues é o pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Rodrigues. É isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora conversando com o Lineu Rodrigues, lá direto de Brasília, no Distrito Federal. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga de hoje. Obrigado pelo convite, Caio. Estamos aqui à disposição e mandar um abraço aí para os seus ouvintes também. A gente aqui agradece pela a sua disponibilidade aqui em nos receber. E, Lineu, a gente quer falar hoje aqui sobre a importância da água aí para uma propriedade rural, para os animais, para o rebanho, seja ele um rebanho bovino, de equinos, pequenos ruminantes, que a gente sabe aí que tem muita importância, né? E para início da nossa conversa, eu queria que a gente falasse aí da importância do produtor ele dar atenção e focar aí nos recursos hídricos que a propriedade ela deve ter. Queria que você explanasse um pouco mais para a gente sobre esse assunto. Quando a gente pensa na área agrícola, nós temos em torno de 3,2 bilhões de pessoas que vivem em áreas agrícolas com algum problema de água. Desse total, mais ou menos 1,2 bilhão de pessoas têm problemas severos de água. A disponibilidade hídrica por pessoa nos últimos 20 anos diminuiu em torno de 20%, ou seja, uma pessoa que tinha 100 litros de água disponível hoje tem 80. Isso tem causado uma
um estresse das bacias hidrográficas. Se você levar em consideração que nós temos mais ou menos 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à quantidade suficiente de alimento, manter as suas condições, seus níveis básicos de alimento, de saúde, e que produção de alimento, né, seja ele qual for, demanda água, demanda quantidade significativa de água, a gente tem que fazer um trabalho de gestão muito forte, concentrado, olhado para a bacia hidrográfica. O produtor é peça-chave nisso. E quando a gente conversa sobre gestão de recursos hídricos, a melhor maneira de fazer gestão é com o envolvimento direto do produtor. Porque o produtor, quando ele olha a sua água, é o único recurso que não é efetivamente dele. Ele pode falar, aquele gado é meu, aquela pastagem é minha, mas a água não, a água passa e tem seu fluxo. Então, o envolvimento do produtor, cuidado que ele vai ter com a sua conservação de solo, porque conservação de solo significa conservação de água, rebate na recarga, na vazão dos rios, é fundamental para que você possa ter sucesso aí na sua gestão, e é importante que o produtor sempre tenha um olhar para a bacia hidrográfica. E dentro de todos esses estudos que a Embrapa tem aí com respeito à água, como que o produtor ele pode aproveitar da melhor maneira a água que ele tem ali na sua propriedade? Existem diversas estratégias, né? O melhor lugar para a água estar chama-se solo. Então, qualquer estratégia que o produtor faça, que ele possa trabalhar na conservação do seu solo, ele está ali aproveitando muito bem a água, porque no ciclo hidrológico, que é fundamental para a circulação da água, quando chove, se o solo é bem estruturado, essa água infiltra, vai recarregar os nossos aquíferos e vai mais tarde aparecer no rio como na época da seca, que você mais precisa dessa água. Então, aquele solo bem coberto, aquela pastagem bem preservada, isso tudo contribui para um bom trabalho de conservação aí de solo e, consequentemente, de água. Um outro ponto específico, né, que o produtor também tem que atentar, principalmente na nossa região, aqui na região do Cerrado brasileiro, que representa em torno de 24% do nosso território, que a chuva é bem variável, tem 2 períodos bem distintos, um chuvoso e um seco, são as barragens, né? O produtor pode trabalhar aí de forma a construção de pequenas barragens, com pouco impacto ambiental. Então, são algumas estratégias que o produtor pode estar utilizando e sempre consultando a Embrapa. A Embrapa, junto com as suas parceiras, nos diferentes nichos da agricultura, apresenta soluções. No meu caso aqui, no nosso grupo, a gente trabalha muito na hidrologia, na questão do planejamento de bacias de água, de bacias hidrográficas, como a gente reduzir o risco de alocação de água, envolver mais pessoas no processo, porque tem gente que tem acesso à água, outras que não têm acesso à água, e você, quando você vai para uma região, você consegue diferenciar claramente as pessoas que têm acesso daquelas que não têm acesso à água. Existe uma diferença socioeconômica muito marcante. E hoje a gente fala aí cada vez mais sobre produzir mais alimentos de maneira mais sustentável. E uma das maneiras aí da sustentabilidade é também a preservação da água, né? Como que vocês têm realizado os estudos e mostrado aí para os produtores que eles conseguem sim produzir muito mais com melhor qualidade, que o rebanho possa ali ter uma água de qualidade também para a sua produção, mas que isso esteja de acordo com as normas aí de sustentabilidade exigidas em todo o mundo? Um trabalho que a gente tem que fazer cada vez mais é como envolver mais, fazer essas soluções tecnológicas chegarem mais ao pequeno e médio produtor, de tal forma que ele possa ter ganho na eficiência do uso da água. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, quando você traz para a irrigação, que é a principal usuária, por exemplo, você vai pensar em irrigação numa pastagem, né? Nós temos técnicas, nós temos aí instrumentos de irrigação capazes de aplicar água de forma diferenciada, considerando essa variabilidade do solo que você tem dentro da área. E são tecnologias que usam dados de satélites, que usam, por exemplo, pequenas aeronaves não tripuladas. Então, existe uma série de tecnologias que a gente pode utilizar, que está à disposição do produtor, que com certeza, ele procurando a Embrapa, que a gente vai conseguir aí responder e dar uma solução para o caso específico dele. Linneu, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para você. Bom dia, Caio. Obrigado pelo convite. Estamos à disposição. E se você quiser rever as entrevistas de hoje, todo o nosso conteúdo, acesse o canal do YouTube. Quando for para lá, aproveita, curta, compartilhe, ative as notificações para sempre ser avisado de novos vídeos, novas postagens. Você pode também seguir a Tortuga no perfil @tortuga.dsm, deixar mensagens, depoimentos e também sugestões para o nosso programa.
Noticiário Tortuga é no canal do Boi de segunda a sexta-feira, 7 horas da manhã. Muito obrigada pela audiência, até a próxima.